Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Você está participando agora do curso Uma Nova Visão para o Novo Tempo, um projeto de estudo da Bíblia, e nessa temporada, você já sabe, estamos estudando o livro de Daniel. O livro de Daniel tem uma mensagem para os nossos dias, nós temos visto isso a cada semana. Obrigado por acompanhar nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode seguir, acompanhar e partilhar isso com os seus amigos também. Obrigado a vocês que estão aqui presencialmente. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Daniel, vamos entrar no capítulo 8 de Daniel. Você já conhece a profecia, o capítulo 2 já contou a história do mundo, o capítulo 7 contou com mais detalhes, e agora o capítulo 8 dá um enfoque ainda um pouquinho mais diferente. O título do estudo de hoje é o Yom Kippur do cristão. E ele vai abordar o santuário celestial e o augusto tribunal de Deus. Nós vamos continuar vendo a história do mundo através da profecia de Daniel 8, mas já com um enfoque no tribunal de Deus, na presença de Deus, e nós vamos entender um pouquinho mais disso. Para que esse entendimento seja completo, para que a nossa participação seja cada vez melhor, nós vamos orar agora e pedir a Deus que esteja conosco através do Espírito Santo. Convido você para participar comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos dar o Espírito Santo e porque através dele podemos ter o entendimento da Tua Palavra. É o mesmo Espírito que inspirou os escritores que escreveram a Tua Palavra, agora está conosco para nos ajudar a entender o que o Senhor nos deu. Usa o Armando mais uma vez e que nós possamos, plenos do Espírito, receber esse entendimento e, mais do que isso, colocarmos em prática na nossa vida. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Armandinho, hoje vamos começar, dentro da profecia, da história do mundo que Daniel apresenta, a ver um enfoque um pouquinho diferente. É verdade? Juízo de Deus, santuário celestial, o que é isso? Eu quero ouvir, vamos ver o que tem para hoje, que Deus te use mais uma vez. Obrigado, Roger. Olá, pessoas, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela presença aqui e aí na internet. Eu quero dizer o seguinte, o estudo de hoje, como foi o da semana passada, ele vai nos mostrar coisas que o mundo escondeu e vai ser chocante. E eu não fico muito alegre de falar isso que eu estou falando, porque, vamos falar a verdade, o mundo está uma bagunça ou não está? E sabe por que está uma bagunça? Porque fugiu da palavra de Deus. Nós vamos ver isso hoje com detalhes, tá? Semana passada a gente viu o capítulo 7 em comparação com o capítulo 2, e nós já decoramos isso aqui, tá certo? Os 4 impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano, representados ou por uma estátua ou por animais, e o que incomodou muito a semana passada foi um chifre que saiu de quando Roma já estava dividida, e ele derrotou 3 reis, a gente viu esses 3 reis sendo derrotados por um chifre que tinha olhos e boca. Então ele tinha vantagem sobre os anteriores, tá certo? Surgiu de Roma, quando Roma já estava dividida. Depois da divisão, era diferente dos outros, porque tinha boca e olhos, se tornou maior que os outros, abateu a 3 reis, e nós vimos que ele destruiu os povos érulos, vândalos e ostrogodos. Ele proferiu palavras contra Deus, por isso também ele era diferente, ele era um poder político e religioso. Então, saiu da terra e foi atingir as coisas do céu. Isso é muito claro, né, gente? Então, está na cara aqui, a gente tem que falar, não é? Palavras contra Deus, eu vou falar só a última aqui, que nós já vimos a semana passada. E eu estou falando, a Bíblia está mostrando o sistema papal que foi implantado quando se iniciou a Idade Média e foi por toda ela distorcendo as coisas de Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, percebe? Ele não quer perder sua natureza política, tendo plenitude e poder a quem fora confiado pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Quer dizer, está escrito lá, na literatura católica, que o Papa manda não só na terra, mas manda também no céu. Tá? Ele magoou os santos do Altíssimo, a gente viu
as perseguições durante a Idade Média aos povos que queriam se permanecer fiéis à Bíblia, os valdenses, os huguenotes. Só nessa noite aqui, mais de 100 mil pessoas morreram. E uma coisa importante que eu quero que você pare para pensar. Tudo isso que eu estou mostrando não são palavras minhas, nem comentários de pessoas contrárias a esse poder. Nós estamos mostrando coisas que eles falam. Tá? Então, para comprovar que a igreja perseguiu o cristão, o Papa João Paulo II pediu desculpas. Então, eles estão afirmando que eles perseguiram. Tá? E ele diz assim, num dos pedidos de desculpa: além do papel da hierarquia da igreja nas execuções na fogueira e as guerras religiosas que se seguiram à reforma protestante. Então, eles admitem terem perseguido, tá bem? Então, vou falar mais uma vez. Eu tive cuidado de pegar a literatura deles, não as minhas, para que não se tenha dúvida, né? Eles falaram que eles mandam no céu. Eles falaram que tiraram Jesus do santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós, e inventaram novos sistemas de salvação. Nós vamos ver isso com mais detalhes hoje. Então, eles estão falando as coisas, e eu só estou mostrando, tá bem? Ele mudou os tempos e a lei. Aqui está a lei de Deus conforme Êxodo 20, e aqui a lei de Deus no catecismo. O artigo 2º foi abolido, e o artigo 2º diz assim: não farás para ti imagens de escultura. Então, esse artigo não interessava a eles. Eles tiraram. Sobraram 9, eles dividiram o 10º em 2, para voltar a ficar 10 artigos. E mudaram o dia de guarda. E eles admitem que nós mudamos porque nós temos poder para isso. Tá? Deus escreveu os 10 mandamentos. E Constantino alterou os 10 mandamentos. E tem gente que diz assim para mim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ué. Eu mostrei também o seguinte, antes de mostrar isso aqui, que todas as igrejas protestantes seguem isso aqui, que foi alterado, tá? O Papa representante de Cristo, eles dizem que sim. Então, só vou citar este: o Papa está livre de todas as leis. Ele pode dispensar a lei, fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças das leis. A opinião de Cristo é diferente. Não penseis que vim revogar a lei. E ele diz mais: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, vai ter que se ver comigo. Tá? Ele reinou por 3 tempos e meio. A gente aprendeu que um tempo é igual a 1 ano. 3 tempos e meio, a gente somando tudo, deu 1.260 dias. Cada dia te dei por 1 ano, diz a profecia. Esse poder reinou 1.260 anos, de 538 a 1798, porque está escrito aqui, ó, que em 1798 o Papa Pio VI foi preso, e aí perdeu o poder. Então é a história que conta, vocês estão percebendo? Nós não estamos inventando fábulas aqui, tá, gente? Para terminar aqui a revisão do capítulo 7, falou de 3 animais, explicou os 3 animais, falou do 4º animal, explicou o 4º animal, falou do chifre pequeno que fala, apareceu um chifre pequeno falando, no meio a cena de julgamento, que nós nem falamos a semana passada, mas a cena do tribunal celestial, Daniel 7, 8 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Isso é uma maneira humana de falar, né? A glória de Deus brilha tanto que ele comparou com um fogo. Como é que eu vou escrever isso aqui para os meus amigos? Vou escrever que é um negócio que está pegando fogo. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E quando a gente lê os versos 11 e 12, a gente vê que Jesus chegou junto a esse tribunal que foi aberto no céu. E para terminar o capítulo, eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias. E o reino vai ser dado a ele, e esse reino não passará. Tá? Muito bem. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu,
mas guardei essas coisas no coração. Ele não entendeu muito direito o que é essa história desse poder que vai atingir o céu, que vai mudar a lei. Que conversa é essa? E ele ficou até meio perturbado. A resposta veio no capítulo 8. E o nosso estudo começa agora. No ano 3º do reinado do rei Belchazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Ano 3º. E a visão que ele tivera a princípio era a visão do capítulo 7, que foi no ano 1º. Quanto tempo demorou para ele ter resposta? 2 anos. E quando a gente fala com Deus, a gente quer resposta em 2 anos? A gente quer resposta na hora e do jeito que a gente quer, né? Não está impressionante, né? Muito bem. Versos 3 e 4. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Versos 5 e 6. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Já viu o desenho animado? Quando a coisa é muito rápida, parece que voa, né? Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o furioso poder. Um carneiro com 2 chifres altos, e o mais alto subiu por último, e um bode que tinha um chifre notável entre os olhos. Eles começam a brigar. Ele chegou perto do carneiro, ele quebrou os 2 chifres, ele pisou no carneiro, ele se engrandeceu, e quando ele estava no máximo da sua força, o seu chifre grande se quebrou, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Essa história já é conhecida, só está mudando os símbolos aqui, tá? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Já conhecemos esse filme, hein? Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. O chifre pequeno do capítulo 7. Ele vem quando Roma está reinando, quando a Europa foi dividida, e ele é um poder político-religioso que surge em Roma. O chifre pequeno do capítulo 8. Ele cresce até atingir o exército dos céus, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército dos céus? Se você tem dúvida, você abre sua Bíblia em Daniel 12, verso 1. Jesus é o príncipe do céu, tá? Está escrito aí. Dele tirou o sacrifício diário. O que quer dizer isso? Bom, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus. E agora parece que esse sistema vai ser substituído por esse poder aí. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Está aí o nosso chifre, arrogante. Depois ouvi um santo que falava, versos 13 e 14 do capítulo 8, e disse, outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma tarde e uma manhã, segundo Gênesis 1, forma o quê? Um dia. Então ele está dizendo assim, 2.300 dias, mas cada dia te dei por 1 ano, vai demorar 2.300 anos para o santuário ser purificado. Tem gente que coloca isso aqui no passado, sabe, gente? Pega os 2.300 dias como dias literais, daí uns 3 anos e meio, e eles levam isso lá para o passado, no tempo de Antíoco Epifânio. Só que aqui está escrito assim, a transgressão assoladora, tá? Antíoco Epifânio foi mais ou menos no ano 260 a.C. Mas quando Cristo fala assim, quando vocês virem aquela transgressão assoladora de que falou o profeta Daniel, estiver operando, eu estou chegando. Então Jesus jogou isso no futuro. Por que o pessoal traz isso para o passado? Eu gostaria de entender, mas não dá para entender.
Aqui está um negócio legal. Ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma com uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que disse o seguinte: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é que deu a interpretação para Daniel? O anjo Gabriel, tá? Que foi comissionado pelos céus para vir dar essa interpretação para Daniel. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Eu vou pular isso aqui, porque o que interessa aqui. Entende, filho do homem, esta visão se refere ao tempo do fim. Então eu vou insistir. Se a visão se refere ao tempo do fim, por que querem pôr Antíoco Epifânio, que tem mais de 1.700, 2.000 anos atrás, nessa parada aqui? Não dá certo, né? Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. A explicação dada pelo Armandinho. É isso que está escrito aqui? Quem que deu a interpretação? Gabriel. Olha como é fácil, gente, como é fácil. Verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Está escrito aí, capítulo 8, verso 20. Tá? Só que tem uma coisa que é interessante. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 550 a.C. Medo-Pérsia chegou lá uns 12 anos depois. Tá? Então presta atenção. 2 chifres, 2 poderes, Média e Pérsia. No capítulo 7, o urso que representava a Medo-Pérsia se levantou sobre um dos seus lados, lembra disso? Ele se levantou sobre o seu lado persa. E aqui fala assim: um chifre é mais alto e subiu por último. A Pérsia passou de dominada a dominadora da Média. Tá muito legal isso aqui, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual que ele tinha. E aqui vem uma coisa impressionante. O Alexandre Magno, ele uniu os gregos no ano 323 a.C. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 550 a.C. Tem 200 anos que o anjo falou lá para acontecer essa história de o Alexandre Magno unir a Grécia. Vocês vão lembrar, você estudou na escola? A Grécia tinha cidades-estados, né? Esparta, Atenas, e às vezes até eles brigavam entre eles. O Alexandre Magno uniu os gregos, então ele foi o primeiro rei da Grécia. Tá? 200 anos depois. Se eu perguntar para qualquer sociólogo, antropólogo, filósofo, matemático, economista, quem é que vai reinar daqui a 200 anos? Vocês acham que eles vão dar uma resposta? Mas o camarada lá falou até o nome do país. Tá? O camarada lá é o Gabriel. Tá? No capítulo 7, o leopardo tinha 4 cabeças. Aqui são 4 chifres. 4 reis no lugar de Alexandre, conforme a gente já viu. Estão percebendo que o capítulo 8 ele vai ampliar o que o capítulo 7 nos falou, que já foi uma ampliação do capítulo 2. Tá? Então está aqui. Você tinha uma estátua com 4 metais, você tinha no capítulo 7 4 animais, e agora Babilônia não é nem vista, porque ela já está no fim do seu reinado. Então Daniel, quando recebe a visão do capítulo 8, ele recebe da Medo-Pérsia para frente. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. São os versos 11 e 12, e a explicação está nos versos 23 a 25, e diz o seguinte: Gabriel é um anjo. Ângelus é uma palavra latina que significa mensageiro. Ele veio trazer essa mensagem. Grande é o poder desse chifre, mas não por sua própria força. Nós vamos explicar isso daqui a meses, tá? Porque isso aqui é assustador, tá? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Deitou a verdade por terra. Então, no lugar da verdade, ele colocou engano. Tá?
e no seu coração se engrandecerá. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quer dizer o quê? Quem é que vai dar a justiça de Deus, tá? Deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Como a igreja se afastou da palavra de Deus, e agora eu tenho que mostrar para vocês o que pode chocar muita gente. Práticas não bíblicas que o mundo todo segue hoje, porque diz lá, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Orações pelos mortos, sinal da cruz e velas de cera foram introduzidos na igreja no ano 300 da era cristã. Veneração de anjos e de santos mortos no ano 375. Nós precisamos ler, por gentileza, Apocalipse 22, versos 8 e 9. Que a gente conhece essa passagem, né? E diz o que aqui? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, é para adorar santo? É para adorar anjo? Mas se você vai na banca de jornal, tem até livrinho lá de anjo, né? Já viu isso? Tem um anjo para cada dia. Porque o engano prosperou. Uso de imagens, ano 375. Missa diária, 394. Exaltação a Maria. Exaltação a Maria começou na cidade de Éfeso, no concílio de Éfeso, no ano 431. E eu só vou mostrar uma coisa para vocês. Lá em Éfeso tinha o templo de Diana. Isso está aqui no livro de Atos. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? E ela era chamada de mãe dos deuses. E o resto você deduz. Purgatório. Papa Gregório I, no ano 593. Missa em latim, também esse Papa, no ano 600. Orações a Maria e aos Santos, também ele, no ano 600. Orações a Maria e aos Santos. Jesus disse, vocês vão orar assim, Pai nosso... É para orar para quem? Para orar para o Pai. E ele disse o seguinte, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. É para pedir para Maria? É para pedir para santo? É para pedir para qualquer outro tipo de intermediário? Não. Título de Papa atribuído a Bonifácio III no ano 607. Jesus falou o seguinte, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. E aí? Mas como diz o verso 25, esse poder vai se engrandecer, ele quer estar lá no lugar de Deus. Água benta com sal, ano 850. Canonização dos mortos, Papa João XV, em 995. Aqui tem um negócio chato, viu, gente? Quando fala que vai canonizar alguém, é porque essa pessoa vai ser julgada. Porque eles fazem lá um conselho, analisa a vida da pessoa, durante anos ficam pesquisando, e aí falam, isso aqui é santo. Mas, quem é que pode julgar? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Atos 10. Roger, você procura João 5, 22, por favor, depois. Atos 10, versos 40 a 42. A minha Bíblia diz assim, a este, que é Jesus, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto a todos, a todo o povo. Não a todo o povo, mas às testemunhas,
que foram anteriormente escolhidos por Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Então, quem que é o juiz de vivos e mortos? Jesus. Deus constituiu Jesus o juiz de vivos e mortos. E como é que tem essas pessoas que querem julgar as pessoas e declarar as santas? Roger, lê para nós, por gentileza, João 5, 22 e o verso 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E o 27 diz: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Mas como é que diz Daniel 8, 25? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Celibato, Papa Gregório VIII, em 1079. O Rosário, uma oração mecânica inventada por Pedro o Ermitão no ano 1090. Tá? Aqui Jesus diz assim, Mateus 6, 6 e 7, ele diz assim: quando vocês forem orar, não fica repetindo coisas assim sem pensar. Oração mecânica não interessa. Tá? Aí eu já vi, desculpa falar, né? Eu já vi gente com o rosário na mão assistindo jogo de futebol. Não é? E começa lá, gol, né? Desculpa. Oração é uma conversa com Deus. Do jeito que você conversa com o seu melhor amigo, é com ele que você tem que falar. A Inquisição foi instituída no Concílio de Verona em 1184. A Inquisição matou muita gente, mas o verso 25 de Daniel 8 já tinha falado, vai destruir a muitos. Venda de indulgências, 1190. Isso aqui, para mim, a venda de indulgências foi o que motivou Lutero a protestar. O que é a venda de indulgências? Venda de indulgências é assim: Douglas, você está cheio de pecado, eu sou representante do Papa, eu tenho aqui já um papel assinado por ele, falta só pôr teu nome aqui. Quanto que você paga para ter teus pecados perdoados? É assim. E com esse dinheiro de venda das indulgências é que foi construído a Igreja de São Pedro, lá no Vaticano. Tá? E tem outra. Douglas, se você pagar mais, além dos seus pecados passados, já ficam perdoados os futuros também. Pior que era assim mesmo. Tá certo? Quem é que perdoa pecado mesmo? O sacrifício de Jesus na cruz. Confissão auricular, 1215. Então vem aqui, conta para mim o que você fez, eu vou te dar uma penitência. E você paga essa penitência, você paga os seus pecados, percebeu? Que coisa horrível isso. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Você pecou, vem aqui, fala comigo, eu te dou uma penitência, você paga o seu pecado. Nós não precisamos do sacrifício de Jesus na cruz. Tá? Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Não pensa que é Jesus que está te perdoando lá no céu. Eu estou te perdoando aqui. Tá? Basta você acender uma vela, não sei de que tamanho, rezar 300 Padre Nosso, 400 Ave Maria. Deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Tá? Eu lamento, mas olha, eu só estou contando o que a história mostra, tá? Adoração da hóstia, isso que nós já vamos ver mais para frente, foi no ano 1220. E, como eles estavam inventando um monte de coisas e deitando a verdade bíblica por terra, eles chegaram em 1229 a uma brilhante conclusão: vamos proibir o povo de ler a Bíblia, senão vão perceber que nós estamos enganando todo mundo. A oração Ave Maria foi em 1508, a outra metade dela 50 anos depois. Nós não vamos ler isso aqui. A tradição foi considerada em 1546, no Concílio de Trento, igual à Bíblia. Então é assim, nós temos uma tradição e sobre esse assunto temos uma tradição que vem lá de trás. Lá de trás quer dizer, da Idade Média. A Bíblia está falando outra coisa, prevalece a tradição. Tá? Vamos ver o que Jesus falou sobre tradição? Mateus 15.
Pode ler, Roger? Verso 3, verso 6 e verso 9, tudo múltiplo de 3. Mateus 15, 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Verso 6. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Invalidaste a palavra de Deus pela vossa tradição. Gente, isso está cheio aí no mundo, tá? Olha esse verso aqui, que é Pedro que escreveu. Pedro, segundo alguns, é o fundador da Igreja Católica. E ele disse assim: toda a carne é como a erva, quer dizer, todas as pessoas vão passar. Toda a sua glória, como a flor da erva, isso vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, se ele, que dizem que é o fundador da Igreja Católica, fala que é para ficar com a palavra de Deus, por que a Igreja Católica muda para a tradição? Tem lógica. E ele disse o seguinte aqui, no capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Razão para cantar, né, Roger? Eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo aí, se você sabe por que você segue o que você segue. Você sabe a razão pela qual você segue o que você segue? Você sabe de onde isso veio? Veio da Bíblia ou veio da tradição? Mas o fundador da Igreja Católica, entre aspas, pede para você saber qual é a razão do que você faz. Porque senão não tem lógica. Você faz sem saber. Maria foi levada aos céus em 1951 por um decreto do Papa da época, e foi proclamada mãe da igreja em 1965. Ainda temos instituição de conventos, padres e freiras, voto de silêncio. Mas por que voto de silêncio? Se Jesus falou assim: olha, agora que você já sabe tudo que eu quero, saiam por aí, vai ensinar a todo povo, tribo, nação e língua, vai falar, vai proclamar. Não é para ficar junto em silêncio. Semana Santa, dia de Todos os Santos, quarta-feira de cinzas, novenas, procissão. Procissão vem lá do paganismo, tá? Dias específicos para santos, penitências e tudo bem. Resumo da ópera. Em lugar de uma fé simples, na morte substituta de Cristo, inventaram rituais, ensinos errôneos, tradições, etc., obscureceram as boas novas de perdão unicamente pela misericórdia de Jesus. A igreja se colocou como intermediadora entre Deus e os homens. Criou-se a figura do pontífice. Pontífice, o nome está falando aqui em latim, fazedor de ponte. Quem faz a ponte entre os homens e Deus é o Papa. O conhecimento de que o verdadeiro Cristo se achava vivo, ministrando perdão no santuário celestial, esta verdade foi certamente obscurecida por completo. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Jesus disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Que blasfêmia? Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Evangelho de João, capítulo 10, versos de 30 a 33. Então, o que é blasfêmia segundo a Bíblia? Um homem pretender ser Deus. Biblioteca do Vaticano. O mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano como ao próprio Deus. Nós, papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Palavras do Papa Léo VIII
em 20 de junho de 1894. Tu és o pastor, és o médico, és o governador, tal qual o mordomo. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Papa Júlio II, no 50º Concílio Luterino. O Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o substituto de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. Biblioteca do Vaticano. Não sou eu que estou falando, estou mostrando o livro deles. Isso aqui é uma missa. Uma vez que os sacerdotes seguram o cetro dourado em suas mãos, o céu, cuidadosamente guardado, encontra-se aberto para eles. Eles podem ordenar lá com um poder que poderia melhor ser chamado onipotente. Todos os anjos curvam-se humilde e respeitosamente, abrindo o caminho, mesmo sabendo que os sacerdotes agora retiram do tabernáculo, do santuário celestial, o Santíssimo, o Filho de Deus, fazendo com que ele desça ao altar. Quer dizer, esse é o problema da hóstia, da missa. O Papa, cada vez que ministra a hóstia, ele faz Jesus sair do santuário e entrar na hóstia. O Papa manda em Jesus. Outra hora Jesus estava também com o povo e aconteceu o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 20 e 21. Então, o que é blasfêmia? Além de um homem pretender ser Deus, um homem pretender perdoar pecados. Um livro católico chamado Dignidade e Tarefas do Padre, página 32 e 33. O sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando, ao dizer, eu te absolvo, ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado Criador do Criador. Me perdoem, mas não sou eu que estou falando. Essa é dura, hein, Roger? Mateus 23, 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Então, blasfêmia, um homem pretender ser Deus, um homem pretender perdoar pecados e um homem pretender ser chamado Pai. E a gente chama o padre de Pai. Padre é Pai. O que é blasfêmia? É um discurso, uma palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. É um discurso, uma expressão, uma opinião, enunciado, capaz de denegrir e ofender algo respeitoso ou reverenciado. Isso aqui está caindo de moda, porque eles dizem assim, eu não estou cometendo blasfêmia nenhuma, eu tenho o poder, a liberdade de expressão. Eu falo o que eu quiser de Jesus, da igreja e dos cristãos. Deus sabia de tudo isso? Claro que ele sabia. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, em outras traduções, segundo os seus próprios desejos. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, aos enganos, às mentiras. Isso aqui explica por que existe tanta igreja diferente. O camarada vai numa igreja segundo o seu próprio desejo, tá certo? Então, se a sua igreja faz quase tudo que eu gosto, eu vou procurar uma que faça tudo que eu gosto, tá? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Então, nós temos usando a cruz, que foi adotada por Constantino, sabia disso? A cruz foi adotada por Constantino, né? Ele teve uma batalha lá, que ele botou a cruz nos escudos dos soldados, ele ganhou a batalha, e achou legal. E ele inventou aquela história, que ele sonhou,
in hoc signo vincis, com este símbolo você vai vencer. O símbolo que ele viu no céu, no sonho dele, era uma cruz. Então ele pintou a cruz nos escudos dos soldados e ganhou a batalha. Salvação mediada pela igreja, em penitências, indulgências e etc. Confissão e perdão dos pecados pelo sacerdote, mudança da lei de Deus pela da igreja. Hóstia, velas, imagens para veneração, oração pelos mortos. Infalibilidade em seus ensinos. Então, tem um dogma católico que diz que o Papa é infalível. Então, vocês vão me desculpar, eu não entendi porque o Papa João Paulo II veio pedir desculpa pelos erros cometidos. Que infalibilidade foi essa? Papa como cabeça suprema da igreja, representante de Cristo na terra, etc. Agora, essa parte aqui que Pedro fala no capítulo 2 da sua segunda epístola, nos versos 1 e 2, quando eu li isso a primeira vez eu não acreditei, mas depois que eu estudei, olha só o que ele fala. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Como é que é? Vão renegar Jesus? Então espera. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, é assim, renegaram Jesus? Renegaram. A gente paga nossos pecados fazendo penitência. E agora eu me dirigi aqui aos meus irmãos espiritualistas, que também renegam Jesus, porque morre, reencarna para pagar os pecados da vida passada, morre de novo, reencarna de novo, vai pagando os pecados da vida passada, até atingir o estágio da perfeição. Onde é que ficou Jesus nessa parada aí? Aí o cara fala assim, não, mas eu recebi o Espírito Santo, eu tive uma revelação nova. Então vamos ver se é verdade. João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Foi Jesus que falou isso. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 17, 16 e 17 diz assim, eles, meu Pai, os meus amigos, não são do mundo, como também eu não sou, a gente é de outro mundo. Santifica-os na verdade, enquanto eles estão aqui, a tua palavra é a verdade. Então, se o Espírito da verdade vem, vai guiar a pessoa para onde? Para a Bíblia. Mas diz assim, ó, vai guiar a toda a verdade. Então é toda a Bíblia. Então você não me vem com essa conversa mole de que o Novo Testamento aboliu o Velho, porque não é o que Jesus falou. Tá? Segunda questão. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vai guiar a gente para quem? Para Jesus. Salmo 119, 142. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. O Espírito Santo vai guiar a gente para onde? Para a lei. Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O Espírito Santo vai guiar a gente para onde? Para os mandamentos. Aí você fala que recebeu uma revelação e não precisa mais guardar o mandamento. Resumo. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, os mandamentos são verdade, Deus é a verdade. Mas tem gente que não segue Deus, mas segue um homem. Tem gente que prefere o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é assim, essa é a tua verdade, eu tenho a minha. Então você respeita a minha, eu respeito a tua. Às vezes eu não respeito a tua, porque eu estou manifestando a liberdade de expressão. Mas se você for contra a minha, você cometeu um crime. É mais ou menos assim hoje o negócio, né? Ok, mas estamos falando aqui, gente, desde a primeira temporada, que a verdade absoluta está nesse livro aqui. Está aqui. Então, você quer ter certeza que você está fazendo a coisa certa, você tem que ler esse livro aqui. E não ficar atrás de filósofos modernos, nem coisas que tais. Percebe? Romanos, capítulo 1, verso 25. Pois eles, os sabidos desse mundo, se você lê lá o contexto, mudaram a verdade de Deus em mentira,
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Está lá. Ah, isso é coisa do passado? Revista Veja, de julho de 2007. Papa Bento XVI. A verdade sou eu. Como é que é? Quem que é a verdade? O Espírito da verdade, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, e ele fala que a verdade é Ele. Então vocês estão percebendo que eu não estou inventando coisas aqui? Tá? Ele disse assim, num documento divulgado pelo Vaticano, que a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, é que manda em tudo. Tá? No documento divulgado pelo Vaticano na semana passada, o Papa Bento XVI reforça um aspecto central da doutrina católica. O texto reafirma a Igreja Católica como a única Igreja de Cristo. Essa que mudou todas as verdades e mentiras é a Igreja de Cristo. Obrigado, Sérgio. Aqui tem uma comparação entre os chifres do capítulo 7 e do capítulo 8, eles fazem exatamente as mesmas coisas, tá? Eu vou deixar aqui na tela, você lê um pouquinho, vê de novo, guarda em casa. Mas, ambos... uma coisa importante, ambos têm as atividades até o tempo do fim. Nós estamos vendo isso hoje aí, tá? Ambos serão destruídos de forma sobrenatural. Daniel 7. Tinha um animal espantoso, que era a Roma imperial, saiu de lá um chifre, que era a Roma papal. Daniel 8, o chifre em sua atividade horizontal é Roma imperial, e em sua atividade vertical é Roma papal. Deus falou 2 vezes que é para a gente acreditar, tá? A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. E o Daniel ficou até doente, coitadinho, porque não conseguiu entender. Você tem aqui capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, tudo falando a mesma coisa, até que no capítulo 7 fala que tem um juízo no céu, capítulo 8 fala da purificação do santuário, que é assim, a purificação do santuário tem o seguinte sentido também, nós vamos ver isso com mais detalhes semana que vem. Finalmente vai chegar um dia que a verdade vai ser restaurada. Tá? E o santuário celestial, entre aspas, vai ser purificado de todo esse monte de enganos que foi propagado por aí. Tá? Mas, o que é importante, Daniel 2 fala da segunda vinda de Cristo, que é aquela pedra cortada sem auxílio de mãos. Daniel 7 fala que na segunda vinda de Cristo, os santos recebem o reino. E Daniel 8 fala que na segunda vinda de Cristo, esse chifre pequeno vai ser destruído. Juntando as peças, as profecias bíblicas são confirmadas pela história. Olha como Deus é sabido, gente. Ele falou assim, eu vou te dar um monte de fato histórico que vai acontecer, porque quando eu falar de coisa celestial, você já vai ter ganhado confiança no meu livro, hein? Porque a coisa vai ser tão chocante que você vai duvidar. Tá? Dá para duvidar? Isso foi um jeito inteligente de Deus nos provar que Ele existe e tem um plano para nós. A verdade de Deus está pervertida e cada um hoje acredita no que quer. E nós estamos aqui, gente, para você ter uma nova visão sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a verdade. Tá? A verdade não é isso que está por aí, a verdade está aqui. Então, eu tenho que te falar o seguinte: o reino será dado aos santos do Altíssimo, aqueles que confiam em Deus e fazem a vontade dEle, não importando as circunstâncias. Estamos como nos dias de Noé, quase ninguém ligando para o que está acontecendo no mundo, todos vivendo independentes de Deus. Estou falando muita bobagem, não? Ademais, é mais fácil seguir um líder do que tomar a própria decisão, baseada na segura palavra dos profetas. Deus te deu o livre-arbítrio para você pensar e não seguir sem digerir, percebe? Já falei isso aqui, mas a pessoa diz assim, eu faço aquela seguinte oração, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas na hora de decidir, eu quero que seja feita a minha vontade. E eu esqueço isso aqui, tá?
Vivemos em um mundo iludido. Gente, o mundo está iludido. O mundo vive de ilusão. Bilhões de pessoas não sabem nada do que nós estamos falando aqui. E fica seguindo líder que se afastou deste livro. O mundo está iludido. Tá? Lembra do filme Matrix? Matrix diz lá que o cara estava vivendo numa fantasia, né? O mundo está nós estamos numa Matrix espiritual, gente. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Qual é a solução? Conhecer a verdade. Você acha que eu estou contente de falar tudo isso aqui? Você acha que eu estou contente? Você acha que isso me dá prazer? O meu prazer seria que todo mundo seguisse a vontade de Deus. Você já imaginou viver num lugar onde só a vontade de Deus, que é amor, fosse praticada? Como será legal esse lugar? Mas está prometido, vai acontecer. Enquanto isso, essa bagunça que está promovida aí no mundo foi feita pelo inimigo de Deus. Está certo? Então, o meu apelo para você é o seguinte: não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Acredita neles, porque foram eles que falaram que eles estão fazendo tudo ao contrário da Bíblia. O que eu citei aqui são palavras deles, documentos deles, não são comentários meus. Está certo? É só Jesus que te salva, é só Jesus que te ouve, é só Jesus que está no céu, e é só para Ele que você tem que orar em nome dEle, tá? Qualquer outro método para tentar se salvar, ter a vida eterna de outra forma, não é aceito por Deus. Jesus vai voltar, e eu quero mais uma vez apelar para você: leia a Bíblia, converse com Deus. Você vai agora perguntar para o teu líder religioso tudo que nós falamos aqui, ele vai te dar um monte de desculpa que não é bem assim, mas ele não vai provar não, tá? Ele não vai provar. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Acorde, abre o olho, não siga o mundo. Jesus falou, eles não são do mundo. Você não é desse mundo. Tem um mundo melhor para você, tá? Então, saiba disso lendo a Bíblia e orando a Deus, tá bem? Vamos orar para terminar? Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Nós vamos responder todos os comentários, tá bem? Querido Pai, nós te agradecemos pela clareza da Tua palavra, onde o Senhor nos preveniu que o mundo seria mergulhado nos enganos e a Tua verdade seria obscurecida, seria deitada por terra e seria apenas divulgada para aqueles que se empenharem em conhecê-la. Muito obrigado por essas pessoas, eles querem te conhecer melhor, querem conhecer a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito trabalhe com eles, que os Teus santos anjos os envolvam na Tua proteção, que o Teu amor seja bem claro para essas pessoas, que eles queiram sempre te conhecer mais e mais a cada dia, através da oração e do estudo da palavra, e que todos eles tenham o desejo de morar um dia contigo, e eu te peço que isso aconteça logo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, até a semana que vem.